procurador, o instrumento público, é responsável pela dívida fiscal da empresa ou somente os sócios? Cris, depende, tá? Minha primeira resposta é: nem o procurador, por instrumento público, nem os sócios. No tributário, os sócios ou o procurador, que é o mandatário, só respondem pelas dívidas da empresa se ele agiu com dolo, fraude ou simulação. Então, se a empresa tem uma dívida, não pode atingir os bens do sócio, não pode atingir os bens do procurador. O que é preciso para que atinja o bem do procurador ou dos sócios? Que venha o fisco e fale assim: olha só, esse procurador aqui que tem poder de gestão, pode ser até um gerente, alguém que tem poder de gestão, ele resolveu fazer caixa 2, ele resolveu dilapidar o patrimônio da empresa. E aí, o fisco tem que provar que a pessoa física praticou esse ato fraudulento, que inclusive é crime, tá? Se não tiver essa situação, não pode atingir patrimônio do procurador nem dos sócios. Mas muitas vezes, olha outra situação aqui, acontece isso. As procuradorias, principalmente do estado e do município, tá? O que elas fazem? Porque eu falo, do federal não faz isso não, normalmente, tá? Federal tem um procedimento até mais rigoroso que notifica o sócio para ele se defender, tem uma previsão nisso. Mas nos estados, no município, né? E eu tenho amigas procuradoras do estado do Mato Grosso, que eu lembro que eu fui dar até uma palestra lá de execuções fiscais, né? E eu de redirecionamento, falei que não podia, que o sócio não podia simplesmente ser colocado na CDA, que tinha que ter uma prova de que ele agiu de modo fraudulento, que tem que ter o devido processo legal, o devido processo administrativo, etc. Aí, né, ou pode ser, tá, Cris? A dissolução irregular. Dissolução irregular, o sócio que fez a dissolução irregular da empresa, isso é considerado um ilícito, apto a redirecionar para ele. E aí, o que os procuradores falam assim? Ah, não, para evitar que haja o sócio escape, quando chega aqui o débito para escrever em dívida ativa, eu puxo lá na junta comercial todos os sócios e boto todo mundo. Então, é muito comum. Às vezes você não extingue a execução fiscal como um todo, mas você livra o sócio. Você livra o procurador. Só de você livrar o sócio, você livrar o procurador, o gerente. Eu já fiz uma defesa de um banco, né? E banco, né, é uma SA. Mas esse banco fez um planejamento tributário e o fisco desconsiderou o planejamento tributário, disse que tinha fraude e colocou o gerente do banco, o diretor do banco. Ah, claro que não é um gerentinho, é um diretor, né? O cara, claro, com dinheiro, mas ele era só diretor, ele não era dono do banco, né? Como responsável. E a gente ganhou na primeira instância administrativa isso, foi até no auto de infração, porque a gente falou assim, lá para a Receita Federal, apresentamos uma petição, falou assim, olha, ele não tinha poder de gestão, ele assinou isso aqui, só que quem deliberou que ia fazer o planejamento tributário foi uma assembleia, então ele não pode ser responsabilizado, então a gente livrou o sócio, tá? Então tem essas manhas aí nas execuções fiscais.